Olá pessoal, tudo bem? Alguns criminosos agora estão invadindo bancos, contas de bancárias, utilizando biometria facial na Ásia. Eu sou o Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub produz. Bom, essa semana teve uma notícia bem interessante, né? De uma publicação inglesa do Reino Unido, falando de um caso de uns criminosos que estão fazendo um tipo de ataque agora de invasão de contas bancárias, em países da Ásia e estão usando um recurso realmente muito criativo. Então, eles fazem toda uma manipulação, envolve engenharia social, envolve conhecimento técnico para conseguir ter acesso à conta bancária das vítimas. E para fazer isso, eles conseguem forjar autenticação de reconhecimento facial. O detalhe é assim, esse truque, esse golpe já existia, só que agora eles estão ameaçando os usuários de Apple, de iOS, o iPhone. Então, o iPhone sempre teve uma grande repercussão, né, uma grande uma imagem de segurança, de evitar invasões, e esse caso agora eles usam um recurso de engenharia social, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, para conseguir invadir e personificar as vítimas, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui essa notícia, o site, como sempre eu coloco aí, né, no link na descrição do vídeo do YouTube. Então tá aqui, o site fala que esses criminosos virtuais, eles agora estão roubando, né, estão roubando as informações de reconhecimento facial dos usuários para invadir as contas de online dos bancos. Então, realmente preocupante o assunto. E aí eles usam inteligência artificial, eles estão usando deepfakes. Então, a partir de certo momento, eles conseguem criar rostos falsificados, simulando o rosto da vítima, e com isso enganar a instituição bancária e fazer a invasão. É, o artigo que está falando, né, do The Register, então é uma empresa, é um site inglês, e aí ele está dizendo que ele está fazendo essa invasão. É, aparentemente é a primeira vez que se faz usando todos esses recursos, toda a criatividade que essa gangue aqui teve, né? Eu vou explicar mais um detalhe daqui a pouquinho. E é uma gangue chinesa. Então, ela é chamada Gold Factory, né? É, recebeu esse nome, né, dos pesquisadores que detectaram e que estudaram como é que essa gangue agiu. Então, essa Gold Factory, desde junho de 2023, ou seja, um pouco menos de um ano, eles já distribuem é, smartphones que vinham com o software deles embarcado, no caso Androids, né? Sendo que a versão era chamada Gold Pickaxe. Então, uma tradução livre aqui seria uma picareta de ouro. Então, é uma picareta para minerar ouro. É, em inglês, o pickaxe não tem o sentido que tem em português picareta, esse duplo sentido, né? Então é até mais engraçado em português esse nome. Mas então essa picareta de ouro era um ransomware não, na verdade um malware instalado dentro do smartphone, dentro desse Android. Então você comprava o Android na loja, no camelô lá na Ásia, e aí dentro, embarcado nesse smartphone, tinha também o malware dessa gangue aqui. Desde outubro, então já tem uma versão nova desse malware. Então, desde outubro de 2023. E aí, o que está na novidade é que agora também o smartphone da Apple também tem esse malware e utilizando qual que é a estratégia deles? Eles estão focando principalmente em Vietnã e Tailândia, né? Apesar de eles serem chineses, então Vietnã e Tailândia tem uma questão social muito forte no uso do smartphone lá. Então o governo investiu muito para que os cidadãos usassem o smartphone. E aí o que que eles fazem? Essa gangue entra em contato com as possíveis vítimas e aí dizem que a aplicação é uma aplicação do governo. Então é uma aplicação para pagar pensões. Então, como se fosse um benefício do governo. Se você tem uma pessoa da terceira idade, aí um velhinho aí na sua casa, seu papai, sua mamãe, seu avô, instala esse software aqui, que é um software do governo, como se fosse algo do INSS aqui no Brasil, né? Então imagina só,
Eles apelam para esse tipo de emoção, para esse tipo de necessidade, né? A pessoa precisa disso. E aí, lá como o governo fez um esforço muito grande de digitalizar, os criminosos saem correndo atrás onde está o dinheiro, né? O dinheiro fácil. Então, fizeram esse truque, entram em contato com as possíveis vítimas, através de alguma engenharia social, descobrem os dados pessoais, entram em contato e falam, eu sei que você tem aí, você deve ser o responsável pelo fulano, né? Deve ser o seu pai, seu avô. Vamos fazer então a instalação desse software. E aí, utilizando um truque que basicamente é um canal de instalação de teste que a Apple permite existir, né? Com várias autorizações da vítima, do incauto que acha que está se cadastrando para receber lá uma aposentadoria ou uma pensão, ele instala esse software chamado Gold Pickaxe iOS e aí tem a possibilidade de fazer vários controles dentro do smartphone. Então, tem informação de dados biométricos, documentos pessoais, interceptar mensagens de texto e fazer o tráfego de internet passar pelo celular da pessoa antes de ir para a internet. Ou seja, ele mascara a origem do criminoso. Então, realmente, é um software que consegue fazer muita coisa. A versão Android tem até mais funcionalidades que essa do iOS, então tem mais funcionalidade com isso. Um ponto importante é assim, não é a biometria facial do próprio iOS que foi comprometida, não é o recurso do iOS, porque esse do iOS ele tem uma, uma validação extra que tem a ver com infravermelho. Então ele evita, por exemplo, que você utilize uma foto estática ou use uma câmera, um monitor usa a câmera do celular para tentar reconhecer uma face que está, na verdade, uma pessoa gravada que está no monitor. Não funciona, porque o iOS usa um recurso de infravermelho para detectar que é uma pessoa viva que está ali na frente. Então, não é isso que foi burlado. O que foi burlado é o seguinte: eles pegam, instalam esse aplicativo mal intencionado, se comunicando através do Line, né, que é uma mensagem, um mensageador tipo WhatsApp aqui no Brasil. Lá na Ásia, o online é muito forte. Nos Estados Unidos, o Sign não é muito forte. Então, cada lugar tem uma preferência por aplicativos. Então, eles entram em contato com a vítima, fazem descer essa aplicação para dentro do celular com o aceite da vítima, e aí eles capturam o rosto da vítima de vários ângulos diferentes. Aí vem a parte mais sofisticada do golpe. Eles alimentam dentro de uma inteligência artificial, dentro de uma rede neural, alimentam essa face para gerar a pessoa mexendo o rosto. E na verdade não é a pessoa real. Eu já falei aqui, já mostrei alguns exemplos aqui no programa. Então eles criam um deepfake, criam uma animação dinâmica do rosto da vítima. E essa animação é utilizada dentro do aplicativo do banco. Então, o aplicativo do banco lá no Vietnã lá na Tailândia, ele tem um reconhecimento facial que é feito com vídeo simples. Então, aqui no Brasil tem alguns bancos, principalmente os bancos digitais, que fazem um recurso parecido, capturam a imagem da pessoa com uma câmera comum, então está sujeito à burla, e aí fazem uma validação se essa imagem é a pessoa correta lá no servidor do banco. E aí é que, às vezes, eles conseguem iludir, conseguem enganar esse software do banco, né, fazendo esse golpe. Um ponto importante a destacar aqui é o seguinte: não é qualquer transação bancária que exige reconhecimento facial lá na Ásia, particularmente nesses países. Então, de um modo geral, isso só se aplica, no caso da Tailândia, por exemplo, para transações que são de algo como US$ 1.400, o que dá uns R$ 6.000. Então, os estelionatários, eles estão de olho nessa ordem de grandeza, eles não querem roubar migalhas, não querem roubar centavos. Então, fazem transações aí de milhares de reais, né, no caso de milhares de dólares, né, e falsificam o rosto da vítima usando o deepfake. Então, realmente é um golpe que tem um nível de sofisticação bem interessante. Não é muito usual esse nível de sofisticação para atacar vítimas que são gente comum. Não estamos falando aqui de empresas ou de governos, né? É, esse Trojan que está sendo agora instalado nos celulares. O artigo ele fala, na verdade, é a última versão de vários outros softwares que foram desenvolvidos para essa empresa. Então, teve um
Trojan de Banking, então um software que simulava o banking online no celular, chamado Gold Digger. Então, isso aí começou em junho de 2023. Aqui no Brasil, a gente teve casos parecidos, né? Aplicativos falsos que simulavam grandes bancos aí, Santander, Itaú, Bradesco. Então, Banco do Brasil. Então, a gente vê que o golpe, o pessoal só modifica a ideia, com a casca, mas no final das contas é sempre a mesma coisa. Eles tentam apelar para as emoções dos incautos, né, das possíveis vítimas. A pessoa está ali na pressa, ó, você precisa fazer rápido esse cadastro, você precisa fazer isso, senão você vai perder o direito à sua aposentadoria. Tem uma pensão aqui que vai vencer amanhã, então tem que ser agora que você tem que fazer. E aí, infelizmente, as pessoas não têm o cuidado de saber disso e vão lá e acabam caindo nesse golpe, né? O artigo dá vários exemplos aqui, né, com um detalhe técnico bem interessante. E ele conclui dizendo assim: o que é importante dessa gangue aqui, desse tipo de criminoso, é a capacidade que eles estão tendo de se adaptar. Então, realmente, as fraudes que eles estão colocando estão ficando cada vez mais sofisticadas e eles se adaptam aos novos recursos, às novas tentativas de se proteger, que bancos, fabricantes de smartphones, fabricantes de software, governos, eles tentam, a gente tenta colocar, né, essas proteções, mas não adianta. Os criminosos eles têm uma motivação muito grande para iludir, para burlar e para ter acesso a esses recursos. Então, caso bem interessante, como sempre, a recomendação é sempre duvidar, sempre tomar cuidado, dar um passo atrás, fazer você a ligação ao banco, né, ligar para o número oficial do banco e iniciar você a comunicação. E, eventualmente, caso muito vultuoso, caso que tem muita importância, ir até uma agência bancária, conversar com o ser humano, conversar com o gerente, porque a gente realmente não sabe no mundo virtual com quem a gente está falando, né? Bom, esse era o tema de hoje. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.